E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier e do Espírito André Luiz. Então, hoje é dia 29 de janeiro, dia 25 estreou o Nosso Lar 2. As críticas têm sido muito boas com relação ao filme. Eu, particularmente, vou assistir ainda não assisti. E justamente devido a esse filme fazer parte do livro Os Mensageiros, então eu resolvi fazer esse estudo. Nós estamos partindo agora para o capítulo 4, né? Lembrando que no último vídeo a gente viu que o André Luiz iria agora começar a participar junto ao mestre Aniceto. Aniceto vai ser o coordenador desse ensino para o André Luiz e uma equipe, né? Que ele falou que conta com 50 pessoas e agora eles estão com 3 vagas em aberto. E André Luiz ia preencher uma dessas vagas que estavam em aberto. E agora o companheiro Vicente, né? André Luiz foi apresentado ao amigo Vicente, que iria ser o companheiro de André Luiz, que também havia sido médico aqui na crosta, né? Na última encarnação dele. Então, vamos dizer assim, que André Luiz vai ter, né, um companheiro de profissão, inclusive, né? Então, aqui, André Luiz vai ficar sabendo mais desse amigo Vicente, o companheiro dele, da próxima jornada, e que eles vão começar a fazer missões na crosta terrestre, né? Muito bem, então nós vamos entrar agora no capítulo 4, chama-se O Caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria de haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam, comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então, gente, o que né, ele quer dizer aqui? Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam, quer dizer, o que vinha pela frente, né? Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. A ilusão terrestre, que eles querem dizer, né? Tudo que ainda a ciência, na medicina daquela época, tinha muito a crescer, né? E a miopia da pequena ciência, quer dizer, miopia, gente, é para quem tem dificuldade de enxergar de longe, né? Então, o quanto que a ciência humana ainda tem a descobrir. Não só naquela época, como ainda, né? Nós estamos muito aquém, né? Evidentemente que nos será permitido o descobrimento de tudo ao seu tempo. A espiritualidade vai permitir que o homem descubra tudo sobre a ciência ao seu tempo. Eles não vão deixar ninguém ter o adiantamento de nada, não, viu? Os homens irão descobrindo à medida que a espiritualidade for permitindo. Evidentemente que o progresso é contínuo. Nós temos descobertas científicas aos quais a gente não tem conhecimento ainda, que estão em pesquisas, né? E que, evidentemente, não nos é dado conhecimento, somente aos cientistas, tá bom? Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço,
admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos desde muitos por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Quer dizer, tudo que ele narrou, que ele passou ali no nosso lar, né? Porque no nosso lar, a primeira vez em que ele veio para a crosta, que ele deu de cara com a situação do segundo casamento da viúva dele e da maneira como os filhos deles estavam encantados com o segundo casamento, né? com o segundo marido. Então ele desceu de vibração. Vocês devem lembrar do filme, ou devem lembrar do próprio livro, né? Que quando ele viu aquele quadro, a mulher casada a segunda vez, os filhos gostavam também do segundo marido, o marido doente, né? Ele desceu de vibração e voltou para o umbral, assim, mesmo que por instantes. Porque ele não se conformava com aquele quadro da viúva ter contraído a segunda núpcias. Ela achava que a viúva tinha que continuar viúva, os filhos continuarem a chorar pela morte dele. E não é assim, gente. É vida que segue a crosta terrestre. É vida que segue. Quer dizer, não só na crosta terrestre, espiritualmente. Mas ele não podia baixar a vibração e desejar que aquilo não tivesse acontecendo. E foi o que aconteceu. Então, ele narrou de uma maneira, assim, para deixar mais dramática essa passagem dele na Terra. Só que agora vem a bomba, né? Ele vai saber que o caso dele, perto do caso do Vicente... Bom, vocês vão ver agora. Vicente ouviu silencioso, sorrindo em intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me de destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muito feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Explico-me. Bom, aí então André Luiz vai ver. Gente, vocês vão ver casos daqui impressionantes, que André Luiz se fazia de vítima e mal sabia aqui os casos que estão para vir pela frente, para servir como exemplo para ele, que ele realmente foi muito feliz. Explicou-me, meditou alguns instantes como quem alinhava reminiscências e prosseguiu. Não pode imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores,
não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários senheiros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa da minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar dos nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos, alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Gente, aí vocês já estão fazendo ideia, já que com a chegada de Eleutério, o irmão, houve a modificação da esposa com relação a isso, e ela deixou de auxiliar mais ele no laboratório, né? Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante, ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anulava as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Gente, então ele tinha uma infecção na fossa nasal que nunca teve problemas, né? E depois essa leve ferida ficou de extrema gravidade e em poucas horas declarou-se septicemia. Septicemia, gente, é infecção generalizada, né? Para quem não sabe. Nessa altura, Vicente fez longo staccato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia esposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir e continuou o caro Vicente. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele
apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências em laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na mesma oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se de meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí você tem o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. Olha aí, gente. André Luiz se fez de vítima quando contou e mal sabia da história do Vicente. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu e ligeiramente informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas por enquanto e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedadas a autoconceito social. Mas e a justiça? Indaguei. Ora, André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Olha, gente. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Fim do capítulo. Gente, olha que assim, evolução espiritual do Vicente. Ele não deseja o mal para Rosalinda e Eleutério. Então ele fala, ó, vivem aparentemente felizes. Eles estão no mundo transitório gozando de dinheiro, de conceito social. Aí André Luiz ainda questiona, mas e a justiça? Né? Vicente responde no alto da sua espiritualidade superior, no alto da sua vibração, da sua elevação espiritual, né? André, tudo a seu tempo. Primeiro a semente, depois os frutos. Ou seja, o que Rosalinda e Eleutério plantaram, eles vão escolher, eles vão, né, recolher. Eles vão render em frutos. Vocês têm dúvida que eles vão pagar? Não, né? Sim, eles vão ter que cumprir e pagar os seus erros, recolhendo frutos amargos. Não tem nem dúvida, né, gente? Então terminou o capítulo 4, tá bom? Essa foi a vida de Vicente. Gente, aqui serviu de André o exemplo. Ele achava que o caso dele era grave, né? Então agora ele vai começar a ter exemplos de casos mais graves, com certeza. E esse caso vou falar para vocês, esse caso do Vicente aí é leve, viu? Vem vindo casos aí muito mais cabeludos, que nós veremos pela frente. Tá bom? Muito bem. Então termina-se o 4º capítulo. Não se esqueçam, vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem, para que mais irmãos conheçam essa nossa querida doutrina espírita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.